Dr. Marcelo Pedreira, mais uma vez com muita alegria, na janela da Paulista, presencialmente, graças a Deus. Mas apesar de todas as ameaças de vírus que tem por aí no mundo afora, é isso que eu quero saber, Dr. Marcelo. Agora as crianças voltam para a escola. Bom, ótimo, com esse monte de vírus, tem vírus da Covid circulando, tem vírus do monkeypox e ainda tem os vírus de sempre, gripe e outros, né? Como é que fica a convivência? Porque criança fica tudo pertinho, fica tudo, né? Como é que fica isso? Dá para voltar para a escola? Não, dá, tem que voltar. Tem que voltar, a gente passou, né? aí um período ruim de lotação dos prontos-socorros, quando a criançada voltou depois da pandemia, voltou para a escola, né? E o que aconteceu? Quando você fica em casa, tem várias teorias que mostram que você descansa o seu sistema imunológico, né? Então se acostuma, você fala, eu não preciso usar, então e uma série de outros fatores, por exemplo, eu acredito muito no fenômeno microbiota intestinal, né? Que é importante para manter a imunidade da criança. E aí a criança não deixou de sair, passou por um estresse tremendo, tudo isso, alimentação errada, tudo isso mexe muito com a microbiota e a imunidade acaba indo para um caminho ruim também, né, em tese, devido a essas alterações. Aí o que aconteceu? O que a gente viu na prática, o que a gente temia, né? A criançada voltou para a escola no primeiro semestre, estava todo mundo descansado em casa e aí começaram a trocar vírus. Mas trocaram muitos vírus, né? E até apareceram outros vírus que a gente não via com tanta frequência, né? A gente conseguiu detectar, existem alguns exames e algumas crianças que a gente localiza qual vírus que está causando o quadro respiratório, o quadro diarreico, e a gente viu aí uns vírus esquisitos aparecendo. E apareceram crianças com febres prolongadas, com quadros diarreicos um atrás do outro. Os pais falam, não gente, mas impressionante, voltou, ele acabou de passar, de ter um quadro viral, tem outra vez, e os nossos consultórios ficaram cheios com relação a isso, e o pronto-socorro também. E a gente explica, pois é isso que está acontecendo, né? Então aumentou muito. Agora, a turma entrou de férias, deu um descansinho aí de um mês e está voltando. Deu uma parada, né? Quando entra de férias, tem uma diminuição importante, né? Da frequência em consultórios, em pronto-socorros, que a turma viaja ou a turma que fica em casa dá uma descansada, não troca vírus, né? E agora estão voltando outra vez e a gente está vendo que isso outra vez está acontecendo. Quer dizer, o pessoal voltar de férias sempre foi um perrengue, sabe? Porque a criançada traz os vírus de onde foi. Verão a gente vê muito isso, inverno também, depende da época do ano. Então às vezes no verão a turma vai para a praia, né? Pega lá, come mal, água contaminada, traz um vírus da diarreia, e aí quando chega a primeira semana de aula, já entra em contato com a turma, quem não pegou, pega. Inverno, parecido, né? Que são mais vírus respiratórios. É que a gente teve uma coisa tão diferente esse ano, que a gente teve diarreia meio fora de hora, sabe? Então no inverno você tem muitos casos de diarreia e vômitos, que não é comum, né? Então tem um dos vírus aí que a gente viu muito, que é o adenovírus. O adenovírus é um vírus chato, né? Um vírus de resfriado, mas que também ele pode trazer quadros diarreicos. E é um vírus que às vezes dá uma febre prolongada, a gente viu muito isso, dor de garganta, eu já falei isso aqui uma vez. É uma das causas da febre faringoconjuntival, que você tem uma amidalite com conjuntivite. Então a gente viu muita criançada com o olho remelando, os pais que estão assistindo vão saber disso, né? Falaram, doutor, tem tanto catarro que sai até pelo olho e tal. Então a gente viu algumas crianças, era muito adenovírus. Então o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte, que é um quadro normal, que a gente espera. Quando a criançada volta das férias, eles trocam o vírus e eles vão tendo uma infecçãozinha viral atrás da outra. E eu sempre digo isso, que tem uns dados que mostram o seguinte para nós, que é esperado que uma criança em idade escolar tenha até de 9 a 10 quadros respiratórios por ano. Pô, 9 a 10, na verdade... Quase um por mês. Um por mês, né? E dentre esses, às vezes vai aparecer uma infecção secundária, então vai virar uma sinusite de criança, vai fazer uma otite, às vezes vai aparecer lá uma amidalite nesse período, né? Então a gente tenta passar para os pais que assim, está dentro da estatística, né?
Então, é esperado que o seu filho tenha essas infecções virais uma atrás da outra. Por um lado, não é tão ruim, porque cada vez que eu estimulo o sistema imunológico, eu estou criando células de memória, né? Eu tô ficando mais forte de uma maneira ou de outra, né? Então isso é esperado. Agora tem criançada que é bom, que passa reto, que não tem nada. Isso depende muito da microbiota intestinal, da maturação imunológica dessa criança, né? Da sua família. Existe alguma maneira de estimular o nosso sistema imunológico? Existe alguma maneira de aumentar a nossa proteção natural ou nas crianças? Então, a melhor maneira mesmo é o convívio que as crianças têm que ter com o mundo, né? Tem estudos que mostram que crianças que são criadas meio que em redomas, né? Crianças que já têm uma tendência alérgica familiar, por exemplo, já tem uma tendência genética favorável, se você cria ela numa redoma, a chance de você criar uma criança alérgica é muito maior. Então, quando você expõe a criança ao mundo, né, aos diversos tipos de proteínas que ele vai entrar em contato, de sujeira, de vírus, mesmo de bactérias, você estimula o seu sistema imunológico a responder bem na hora que ele precisa. Então essa é uma das teorias que a gente chama de teoria da higiene, inclusive uma teoria que veio no final da década de 80, dizendo o seguinte, né, quanto mais limpinho é o ambiente, pior é. Então não estou dizendo para a criança viver no meio da sujeira, mas se você pega crianças criadas em sítio, em fazenda, na terra ou brincando na rua, o sistema imunológico é muito mais forte do que uma criança criada dentro de um ambiente absolutamente estéril, né? Então a maneira melhor, acho que para poder estimular essa imunidade, é primeiro deixar a criança conviver na natureza, né? Perder um pouquinho esse pavor de criança não pode, pelo amor de Deus, criança sentou no chão, pôs a mão no chão, levou a boca, sim, isso é a criança faz isso, né? Estou dizendo para estimular a fazer isso, mas é o que pode acontecer, né? E aí existem outras teorias que mostram que a gente poderia reforçar. Por exemplo, eu gosto muito do assunto da chamada flora intestinal, né, da microbiota, que a gente chama intestinal, onde eventualmente crianças com uma tendência a ter uma microbiota mais frágil, você pode fazer um fortalecimento, fazendo uma reposição com probióticos para essa criança, que a gente sabe que, dado de maneira adequada, pode estimular o sistema imunológico. E existem vários medicamentos aí à disposição no mercado, né? Mas que prometem que você pode estimular o seu sistema imunológico. Mas eu vou dizer uma coisa para você, Isabel, milagre não tem. Porque eu sempre falo para as mães, se tivesse uma substância que impedisse o seu filho de ficar doente, eu morria de fome, né? Porque não tem, não que eu não vá dar. Para mim, eu preferia até mudar de emprego, tá? Se as crianças não ficassem mais doentes, né? Mas o que a gente diz é o seguinte, se existisse realmente essa substância, estaria resolvido o problema do mundo. Então nenhuma criança mais teria resfriado, diarreia, né? O que a gente pode fazer é que esses produtos, por exemplo, a base de probióticos, ou eventualmente alguns estimuladores, nem todos, né, da imunidade, podem reduzir a incidência de infecções nessas crianças. Podem manter o sistema imunológico mais equilibrado, mas por favor, gente, não tem mágica. Eu sempre digo isso. Não tem. Se tivesse essa fórmula, né, Isabel, seria tudo melhor, né? E o ideal é isso, então, você manter uma alimentação saudável, que é fundamental. Por quê? Tem que deixar a criança forte, tem que deixar a criança bem nutrida, para que ela possa produzir as suas células de defesa. Então, viver num ambiente saudável, na natureza, isso é importante. Criança comer bem, né? E todos os cuidados que a gente tem para ter uma criança saudável em casa, né? É isso. Esse assunto é bacana, Isabel. Obrigada, doutor Marcelo. Um prazer. Até a próxima. De papo com a Isabel, assim, a conversa de botequim. O que é isso? Isso é trabalho? Isso é trabalho? Que a gente faz? Isso aqui é Se diversão. eu soubesse que tivesse esse trabalho na minha vida, eu já tinha entrado Diversão. When I grow too old to dream
I'll have you to remember when I grow too old to dream. Your love will live in my heart.